Olha ao seu redor, mas olhe de verdade. Saia do automático por apenas um segundo. O que você vê quando abre a janela pela manhã? Se você está preso no trânsito agora, olhe para essa fila interminável de metal, plástico e borracha. Milhares de carros brilhantes, todos com o mesmo adesivo de concessionária, todos transportando pessoas com o mesmo olhar de cansaço. Você já parou para pensar na ironia disso? Milhares de pessoas trabalhando em empregos que detestam para pagar o financiamento do carro que as leva para esses mesmos empregos. É um ciclo fechado, uma cobra comendo a própria cauda. Se você está em casa, olhe para as suas prateleiras. Quantos daqueles objetos prometiam a felicidade que durou apenas até o plástico da embalagem ser rasgado? Se você está olhando para esta tela agora, entenda, você está encarando o portal da maior operação de mineração de atenção e riqueza da história da humanidade. Você acredita que é o mestre do seu destino. Você se convenceu de que cada clique, cada adicionar ao carrinho e cada escolha no corredor do supermercado é um ato de soberania da sua vontade. Você acha que escolheu esse smartphone por causa da abertura da lente ou da velocidade do processador? Você acha que escolheu essa marca de café pelo aroma dos grãos selecionados? E aquele carro na sua garagem, aquele que devora 30 ou 40% da sua renda líquida todos os meses, você chama isso de conquista. Mas a verdade é que você é apenas um personagem de fundo em um roteiro que você nunca leu. Você é a unidade básica de processamento de um sistema de mineração humana refinado por décadas de neurociência e psicologia de massa. O objetivo deles não é o seu bem-estar, não é a sua evolução e definitivamente não é a sua liberdade. O sistema tem um único propósito existencial: garantir a sua sobrevivência financeira perpétua. Ele precisa que você ganhe o suficiente para não morrer de fome, mas que gaste o suficiente para nunca, jamais ser livre. Isso não é um devaneio conspiratório de fórum de internet. É matemática aplicada, é engenharia social de alta precisão. Desde o barulho do seu despertador, projetado com frequências que ativam o seu alerta de estresse, até o último scroll infinito no seu feed antes de apagar a luz, você está sendo caçado. Existem prédios inteiros em centros financeiros como São Paulo, Nova York e Londres, lotados de mentes brilhantes em comportamento humano cujo único trabalho é encontrar a fresta na sua armadura emocional. Eles estudam o seu nível de solidão, a sua carência e a sua frustração para te oferecer o consolo perfeito no momento exato em que a sua resistência está mais baixa. O sistema tem pavor de quem acumula capital, porque quem tem dinheiro guardado torna-se imprevisível e independente. O sistema quer que você seja um duto, um cano por onde o salário entra no dia 5 e desaparece no dia 10, alimentando bancos e marcas que vendem uma identidade pronta para quem esqueceu quem realmente é. Para entender como eles te pegaram, precisamos descer ao porão da sua própria mente. Vamos falar da substância que governa cada impulso que você sente, a dopamina. O marketing moderno parou de vender produtos há muito tempo. Hoje eles vendem disparos neuroquímicos. Ao contrário do que a maioria pensa, a dopamina não é o neurotransmissor do prazer realizado. Ela é o neurotransmissor da antecipação. É o combustível da busca, da caça, da promessa de que o próximo momento será o ápice. É o que faz o rato em laboratório apertar a alavanca freneticamente até morrer de exaustão, e é o que faz você atualizar o feed de notícias às 2 da manhã, com a luz azul fritando a sua retina, em busca de algo que você nem sabe o que é. O sistema descobriu que recompensas variáveis e imprevisíveis criam o vício mais profundo que o ser humano pode suportar. É a mesma lógica perversa das máquinas caça-níqueis de Las Vegas, agora miniaturizada e colocada dentro do seu bolso. Você não sabe o que vai encontrar no próximo vídeo, na próxima notificação ou naquele e-mail de promoção exclusiva. Essa incerteza mantém o seu cérebro em um estado de alerta constante, uma tensão que só é aliviada pelo clique. Eles sequestraram o circuito de recompensa que nossos ancestrais usavam para sobreviver na savana, aquele que nos fazia buscar comida e abrigo, e o redirecionaram para buscar cupons de desconto, likes e gadgets de plástico. Imagine milhares de engenheiros de software
com salários de 6 dígitos estudando mapas de calor do seu olho para descobrir como manter o seu polegar descendo pela tela por mais 10 segundos. 10 segundos da sua vida multiplicados por bilhões de pessoas. Isso não é entretenimento, é o maior roubo de tempo e energia da história da civilização. Mas o digital é apenas o campo de treinamento. O mundo físico, o mundo de cimento e aço, é um campo minado arquitetônico projetado para desarmar a sua lógica. Vamos analisar a geometria de um shopping center. Você já reparou que quase nenhum desses templos do consumo tem janelas para o mundo exterior? Ou relógios nas paredes? Isso não é um erro de design, é o que a psicologia ambiental chama de efeito Gruen. O objetivo é desorientar o seu senso de realidade e de passagem do tempo. Eles criam um vácuo temporal onde o sol, lá fora, não importa mais. A temperatura é mantida em exatos 22 graus para induzir um estado de relaxamento profundo, quase um transe hipnótico. O som ambiente, aquela música de elevador sem picos de volume, é cuidadosamente escolhida para reduzir a sua frequência cardíaca, diminuindo a sua capacidade de julgamento crítico. Quando você cruza as portas de vidro de um shopping, o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento, pela economia e pela lógica, entra em modo de hibernação. Ele é silenciado por um excesso de estímulos sensoriais. Você para de avaliar se aquele produto vale as 10 horas de trabalho que ele custa e começa a avaliar apenas o desejo imediato de possuí-lo. Eles usam aromas sintéticos estrategicamente espalhados pelo sistema de ventilação, como cheiro de baunilha, talco ou couro novo, para evocar memórias subconscientes de segurança e status. Você não está entrando em uma loja, você está entrando em uma câmara de privação sensorial onde a única saída lógica apresentada é o ato de comprar. E se você acha que o supermercado da esquina é mais inocente, olhe para o chão, porque os itens que você realmente precisa, como o leite, o pão e o arroz, estão sempre localizados no ponto mais distante da entrada. Para te obrigar a cruzar um labirinto de produtos de alta margem de lucro, embalagens coloridas e promoções de leve 3 e pague 2. Você entra para comprar 1 litro de leite e sai com um carrinho cheio de itens que estavam baratos. Até o tamanho do carrinho de compras não é por acaso. Ele dobrou de tamanho nas últimas décadas para que você sinta subconscientemente que a sua compra é insuficiente se o carrinho não estiver cheio. Cada corredor é um teste laboratorial e o prêmio que eles buscam é o controle total sobre o seu próximo impulso. Agora, vamos entrar no ciclo mais perverso e lucrativo de toda essa engrenagem, a indústria do estresse. O sistema precisa que você esteja em um estado perpétuo de cansaço mental. Ele te coloca em rotinas de trabalho exaustivas, em ambientes competitivos e tóxicos, sob prazos que desafiam a lógica humana. Por quê? Porque um homem descansado é um homem perigoso para o consumo. Um homem que dorme bem, que tem tempo para refletir e que cuida da saúde, tem a sua força de vontade intacta. Ele questiona, ele avalia, ele diz não. Mas o sistema quer você esgotado. No final de uma jornada de 10 horas, após enfrentar o trânsito que drena sua energia vital e as metas que sufocam sua criatividade, sua força de vontade está no nível mais baixo possível. Você chega em casa emocionalmente vulnerável. É exatamente nesse estado de morte cerebral que o marketing digital e a televisão atacam a sua maior fraqueza psicológica, o gatilho do "eu mereço". Essa frase é a sentença de morte da sua liberdade financeira. Eu mereço esse jantar caro de R$ 300 porque meu dia foi um inferno. Eu mereço esse smartphone de última geração porque eu trabalho demais e não tenho nenhum prazer. Eu mereço essa viagem parcelada em 12 vezes porque eu não aguento mais essa rotina. Perceba o golpe de mestre. O sistema te vende a cura para o estresse que ele mesmo injetou em você. É o negócio perfeito. Eles te vendem o veneno, que é a rotina massacrante, e depois te oferecem o antídoto, que é o consumo de consolo. Mas o antídoto é falso. Ele é apenas um analgésico de curtíssima duração. O prazer da compra dura o tempo de abrir a caixa.
No dia seguinte, a angústia volta, agora acompanhada por uma nova fatura. E para pagar essa fatura, você precisa trabalhar ainda mais horas, o que gera mais estresse, o que te faz merecer um consolo ainda mais caro no final do mês. É uma espiral de autodestruição onde você troca a sua liberdade real por pequenos fragmentos de alívio temporário. Mas para que esse ciclo funcione, eles precisavam de uma coleira, algo que te mantivesse preso ao posto de trabalho, mesmo quando você quisesse gritar chega. Essa coleira é a dívida. Para entender como você aceitou isso, precisamos olhar para trás. Durante milênios, em quase todas as civilizações, ser um devedor era motivo de desonra profunda. Na Grécia e em Roma, a dívida era o primeiro passo para a escravidão física, mas o capitalismo moderno percebeu que a escravidão física é ineficiente. É muito mais lucrativo ter um escravo que acredita ser livre. No início do século XX, as grandes indústrias perceberam que as pessoas já tinham o que precisavam. Elas compravam o que era necessário e paravam de gastar. A economia ia estagnar. A solução foi revolucionária, transformar a dívida em um estilo de vida. Eles inventaram o crédito ao consumidor. Eles separaram o prazer de adquirir da dor de pagar. Quando você usa dinheiro vivo, o seu cérebro registra uma perda real. Existe uma dor física no ato de entregar notas de papel, mas quando você usa o cartão de crédito ou o Pix parcelado, o cérebro não registra dor. Ele registra apenas o ganho do objeto. O parcelamento é a ferramenta de tortura mais refinada da história financeira. Ele fragmenta a sua percepção de custo. Se um objeto custa R$ 3.000, você hesita, mas se custa 10 vezes de 300, a sua resistência desaparece. O sistema fatiou a sua liberdade futura em pedaços tão pequenos que você parou de perceber que o que está sendo fatiado é o seu tempo de vida. O crédito não é dinheiro extra. O crédito é a permissão do banco para você gastar o tempo de um você do futuro que ainda nem acordou para trabalhar. Você está escravizando o seu eu de daqui a 2 anos para pagar por um jantar que você já esqueceu o sabor. Você se tornou um inquilino perpétuo da sua própria vida, pagando aluguel para o banco pelo direito de usar coisas que você pensa que são suas, mas que pertencem à instituição que detém a sua dívida. Existem duas engrenagens silenciosas que mantêm essa máquina girando mesmo quando você acha que já tem tudo. A primeira é a obsolescência programada. É o hardware feito para falhar, o parafuso que oxida, a bateria que vicia, o software que exige mais memória do que o seu aparelho possui. Mas a segunda engrenagem é muito mais cruel, a obsolescência psicológica. Essa não ataca o seu smartphone, ela ataca a sua autoestima. É o sistema te convencendo de que o que você possui, embora funcione perfeitamente, te torna uma pessoa inferior, lenta ou ultrapassada. É a vergonha irracional de colocar um celular de 3 anos atrás em cima da mesa de um restaurante. O sistema é uma fábrica de inseguranças em escala industrial. Ele te vende o veneno da inadequação para depois te vender o antídoto do pertencimento. Você se sente invisível? Use este relógio. Você tem medo de envelhecer? Use este procedimento estético. Eles destroem a sua segurança pessoal e depois te dão a chance de comprar a sua identidade de volta em suaves prestações. E tudo isso foi elevado ao nível da loucura com o advento do status digital. Antigamente, a sua ostentação era limitada ao seu vizinho de muro ou ao colega de trabalho. Hoje, você compete com o mundo inteiro filtrado pelo Photoshop e por algoritmos que priorizam a ostentação. O sistema te convenceu de que a sua vida só tem valor se ela for postável. Você não viaja mais para descansar, você viaja para produzir provas sociais de que é feliz. Você não come mais para se nutrir, você come para validar o seu estilo de vida perante desconhecidos que estão rolando a tela em busca de algo para invejar. A inveja foi digitalizada e monetizada.
Quando você vê um influenciador exibindo uma vida de opulência, o sistema está disparando um alerta vermelho no seu cérebro. Você está ficando para trás. E a única forma de alcançar esse padrão irreal é consumindo. É uma corrida de ratos, onde o que está em jogo é o seu patrimônio líquido, mas o que você ganha em troca é apenas uma validação efêmera de pessoas que também estão fingindo ser o que não são. É um teatro de sombras onde o único que lucra é o dono do teatro, o banco que financia as máscaras e a plataforma que vende a sua atenção como mercadoria. Agora que as entranhas do monstro estão expostas, agora que você viu que a sua exaustão não é falta de vitaminas, mas o resultado de uma drenagem constante da sua alma, o que você vai fazer? A maioria das pessoas vai fechar este vídeo agora, vai sentir um leve desconforto por 5 minutos, talvez um nó na garganta, e em seguida será seduzida por uma notificação de oferta imperdível. O sistema conta com a sua amnésia de consumo. Ele sabe que a sua indignação é volátil e que a sua sede por aceitação social é quase infinita. Mas, se você é um dos poucos que realmente sentiu o peso dessas correntes, se você sentiu que algo finalmente estalou na sua consciência, a saída não é um segredo místico ou uma fórmula mágica de enriquecimento rápido. A saída é a desobediência civil financeira. Tudo começa com uma palavra que o marketing moderno tentou apagar do seu vocabulário: suficiente. O sistema entra em pânico diante de alguém que sabe o que é suficiente, porque quem sabe o que é suficiente não pode ser chantageado pela publicidade. Quem tem uma reserva de emergência e não deve nada a ninguém é a pessoa mais perigosa que existe para o status quo, porque ela detém o poder mais raro do século XXI, o poder de dizer não. A sua riqueza real não é o seu carro, não é a sua casa e não é a marca da sua roupa. A sua riqueza real é o tempo que pertence exclusivamente a você. Se você tem R$ 10.000 guardados e o seu custo de vida é de 2.000, você é dono de 5 meses da sua vida. Você é um homem livre por 150 dias. Você pode passar esse tempo sem dar satisfação a um chefe abusivo ou a um sistema predatório. Você pode respirar. Você pode escolher o seu próximo passo com calma. Isso é mais poder real do que qualquer bilionário preso à própria imagem pode ter. A liberdade financeira não é sobre ter muito, é sobre precisar de pouco. Quanto menos você precisa para ser feliz, mais difícil é para o sistema te escravizar. Se este vídeo te incomodou, parabéns! Significa que você ainda está vivo aí dentro. Se quiser continuar acordando, junte-se a nós. Se preferir voltar a dormir, a gente se vê na próxima fatura.